Bom dia, terceira série. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje nós vamos fechar aí os conteúdos a respeito da lógica aristotélica, tá certo? Então, na aula de hoje nós vamos ver aqui a classificação dos termos e das proposições, página 9, e também classificação dos silogismos, página 10, tá certo? Então, como já foi dito na lógica aristotélica, né, as proposições elas dividem-se em termos correspondentes ao sujeito e também ao predicado. Então, segundo Aristóteles, esses termos eles indicam as essências, ou seja, os conceitos que seriam aí dentro da lógica aristotélica relacionadas às 10 categorias que foram aí criadas pelo Aristóteles na metafísica aristotélica também, que vocês já viram na última unidade, na primeira unidade, na verdade. Então, as categorias, dentro da lógica aristotélica, o sujeito ele vai corresponder sempre à categoria substância, e o predicado vai corresponder aí às demais categorias. Ao todo, como vocês já viram também, são, na verdade, 10 categorias criadas pela metafísica aristotélica. São elas a substância, a quantidade, a qualidade, relação, lugar, posição, tempo, posse, ação e paixão. Então, com exceção da substância, a categoria substância, que corresponde ao sujeito, todas essas outras, as demais, vão corresponder aí ao predicado, tá certo? Então, além disso, em um silogismo, o encadeamento das proposições depende das relações que há aí entre os termos. Então, classificados de acordo com a extensão, ou seja, com a quantidade de elementos que compõem aí esses termos. Então, dos conjuntos também designados por eles. O termo maior, como vocês viram, né? Dentro dessas proposições vão haver aí 3 termos, pelo menos. Aliás, vão existir os 3 termos. O termo maior é o conjunto, corresponde ao conjunto mais numeroso. O termo menor vai ser o conjunto menos numeroso. E o termo médio vai corresponder aí ao conjunto intermediário. Então, essa classificação a gente pode, na verdade, compreender melhor se a gente usar como referência aqui o exemplo do diagrama de Venn que vocês viram aí nas últimas aulas, tá certo? Todo homem, ele é mortal. Então, são aí as proposições, os silogismos que aparecem nesse exemplo. Todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então, dentro desse exemplo, né, em relação a esse silogismo, o círculo externo, ou seja, esse círculo aí maior, ele representa o termo maior, pois também representa o conjunto mais extenso, ou seja, o conjunto dos mortais. Os mortais correspondem a um conjunto mais numeroso, então, dessa forma, ele vai aí ser enquadrado como um termo maior. O círculo interno, ele representa o termo menor, pois o conjunto refere-se, no caso, ao Sócrates, ou seja, é o menor extenso, pois inclui aí somente um indivíduo, que é o Sócrates. E em relação ao termo maior, que é os mortais, lógico que o termo Sócrates vai ser o termo menor dentro desse silogismo. E o círculo central representa o termo médio, pois é formado aí pelo conjunto dos homens, e é o de extensão intermediária. Não é o menor, pois representa mais de uma pessoa, e também não é o maior, porque o conjunto homem ele é menor do que o conjunto mortais, no caso, né? Então, ele se apresenta aí como conjunto intermediário. Então, portanto, nesse silogismo, o termo maior, o termo médio, aliás, o termo maior é o mortal, o termo médio é homem e o termo menor é
Sócrates. Só para vocês entenderem como o Aristóteles ele classifica esses termos. E além dos termos, o Aristóteles também vai classificar as proposições. Então, ele também vai classificar em diferentes tipos e também de acordo com as categorias da metafísica aristotélica, né, no caso. Então, Aristóteles ele fez o mesmo com essas proposições, como a gente pode ver aqui no exemplo da página 10, que eu coloquei também para vocês aí no slide, tá certo? Então, os exemplos desse quadro, ele mostra que é possível classificar as proposições baseando-se aí nessas duas categorias. Por exemplo, dentro das categorias, dentro da categoria qualidade, pode existirem as proposições afirmativas e as proposições negativas. Então, essas são as classificações. S é P, ou seja, afirmativa. S é P, está afirmando. E as negativas, S não é P, ou seja, negando, né? E dentro da categoria quantidade, vão existir aí as proposições universais, particulares e também as singulares. Ou seja, todo S é P, ou seja, está aí incluindo que todo S é P e nenhum S é P. Ou seja, uma classificação aí universal, está incluindo todo um conjunto. As particulares, alguns S são P e alguns S não são P. Ou seja, eles estão aí colocando alguns exemplos. E dentro das singulares, este S é P e este S não é P. Ou seja, um caso em particular, um caso singular. E vocês podem notar aí que todas essas proposições dentro da categoria quantidade, ela também está classificada aí como afirmativas e também negativas, tá certo? E aqui a gente pode utilizar aí esses exemplos que vocês viram, né? E podem classificar essa mesma proposição segundo a quantidade e também segundo a quantidade. Isso resulta aí em 4 tipos de proposições. Por exemplo, as universais afirmativas, ou seja, todo S é P, ou seja, está incluindo aí que todo S é P. É como eu falei para vocês, dentro da categoria quantidade, também já está classificada aí como qualidade, ou seja, afirmando ou negando. Então, vai formar aí essas 4 proposições, tá certo? Universais negativas, nenhum S é P. As particulares afirmativas, alguns S não são P. E as particulares negativas, alguns S não são P. Então, esses são 2 exemplos de categorias aí de classificação das proposições de acordo com essas categorias da metafísica aristotélica, tá certo? Dentro da classificação dos silogismos, os tipos de proposição que vocês viram, né, anteriormente, quando combinados com a posição do termo médio nas premissas, ocupando o lugar de sujeito ou de predicado, eles determinavam também a classificação aristotélica dos silogismos, em diferentes tipos. Alguns deles eram considerados válidos e outros eram ignorados por quebrarem regras de raciocínio, o que eliminava a hipótese de terem conclusões verdadeiras. Ou seja, o que vai determinar aqui se um silogismo, dentro dessa perspectiva, dessa lógica aristotélica, é válido ou não, será a posição em que esse termo médio ele vai aparecer dentro desse silogismo.
Então, dependendo do lugar onde ele ocupa, se é no sujeito ou predicado, o silogismo ele passa a ser considerado válido ou inválido. Dentro da lógica aristotélica, um silogismo ele é válido quando ele estabelece relações formais adequadas entre as suas proposições. Mesmo assim, poderá ser ou não ser verdadeiro, pois isso não dependerá somente da relação das premissas entre si e com a sua conclusão. Dependerá também da escolha de premissas verdadeiras. Ou seja, dentro da lógica aristotélica, nem sempre uma proposição ela pode ser considerada, a partir aí da nossa realidade, verdadeira. Ela pode ser considerada válida ou não, mas verdadeira, nem sempre ela pode ser considerada. Muitas vezes o silogismo ele é considerado um silogismo válido, mas em relação a que traz aí uma afirmativa, algo verdadeiro, nem sempre isso ocorre dentro da lógica aristotélica. Então, portanto, pode haver aí exemplos de raciocínios que sejam logicamente corretos, cujas conclusões não se confirmam na realidade. Então, o silogismo, ele é o coração da lógica aristotélica e também permite diversos arranjos de termos e também de proposições, mas nem todos garantem conclusões verdadeiras. Então, vocês precisam ter essa noção de que, mesmo sendo um silogismo válido, nem sempre ele vai trazer aí conclusões verdadeiras, tá certo? Então, deixa eu passar aqui. E para que seja de fato considerado um silogismo válido, o Aristóteles ele apresentou aí, ele criou algumas regras que são aplicadas aí tanto aos termos quanto também às proposições. Então, ele criou essas regras para que os silogismos seguissem essas regras para que no final ele pudesse ser considerado de fato um silogismo válido. Então, as regras relativas aí aos termos são: o silogismo ele deve possuir exatamente 3 termos. Nenhum termo do silogismo pode ter maior extensão na conclusão do que nas premissas, ou seja, sempre os termos devem ter maior extensão nas premissas e não na conclusão. O termo médio deve aparecer só nas premissas, nunca na conclusão. Vocês já prestem atenção nessas regras, porque quando a gente identifica aí um silogismo, essas regras vão nos dizer aí se aquele silogismo ele é válido ou não. Então, esse termo médio, ele deve aparecer só nas premissas, nunca na conclusão. E o termo médio também ele deve ser tomado universalmente, ao menos em uma das premissas, ou seja, ele deve aparecer de forma universal em algumas das premissas, pelo menos em algumas das premissas. E as regras relativas aí às proposições são: a conclusão de duas premissas afirmativas não podem ser negativas, ou seja, vai formar aí uma conclusão inválida, tá certo? As premissas, se o silogismo é formado por duas premissas afirmativas, a conclusão não pode ser negativa. As premissas não podem ser todas negativas, pois daí nada se conclui. Então, não pode aparecer dentro dessas premissas, premissa maior ou menor, seja ela qual a que apresenta dentro do silogismo, não podem ser todas negativas, pois não vai se concluir nada a partir disso. E a conclusão, ele segue sempre a premissa mais fraca, ou seja, a particular ou a negativa, dentro do silogismo. E as premissas não podem ser todas particulares, pois também nada se conclui
a partir desse silogismo, tá certo? Então, na página 11 do livro de vocês, o Aristóteles, ele também classificou aí, ele diferenciou, na verdade, dois tipos de silogismos. Eram aí o silogismo científico, ou seja, eram os silogismos que eram considerados irrefutáveis, e também os silogismos dialéticos, que aí poderia ser contestado por meio de argumentos formados por premissas contrárias às que apresentavam dentro desse silogismo. Eles poderiam ser, sim, contestados, desde que fossem formados aí por premissas contrárias. As premissas do silogismo científico, elas seriam apodíticas, quase que não sai, mas saiu. Apodíticas, ou seja, necessariamente verdadeiras, e por isso elas não poderiam ser contestadas. E também resultariam também em uma conclusão apodítica. E as premissas do silogismo dialético, eles seriam consideradas aí hipotéticas, ou seja, opiniões apenas possíveis ou prováveis que não poderiam garantir uma conclusão verdadeira, ou seja, elas poderiam sim ser contestadas. Então, portanto, o Aristóteles, ele indicava que os silogismos científicos para as ciências e também a filosofia, e aceitava, ele, na verdade, ele indicava, né, que esses silogismos eles apareciam, portanto, nas ciências e na filosofia, e aceitava o silogismo dialético somente no campo da retórica. Então, para Aristóteles, o silogismo científico ele aparecia nas ciências e na filosofia, e o silogismo dialético somente no campo da retórica. Não era aceito que houvesse aí dentro do campo, por exemplo, da filosofia ou da ciência. Então, afinal, eles estariam aí sujeitos a constituir sofismas ou falácias, ou seja, raciocínios que seriam elaborados com erros e que passam, de alguma forma, despercebidos e resultam na persuasão sem compromisso com a verdade. Esse tipo de raciocínio, ele utiliza a estrutura geral do silogismo, porém, ele desrespeita alguma regra aí que ele colocou para vocês, ou então não aparece bem o significado dos termos e também das proposições. E isso vai, de alguma forma, confundir o interlocutor. E foi para evitar justamente esses erros desse tipo que Aristóteles escreveu de forma aí tão minuciosa essas regras para se construir um silogismo que fosse considerado válido e formalmente correto, tá certo? Então, como vocês podem ver, o Aristóteles ele teve todo um cuidado de criar essas regras para que houvesse aí um caminho e criar esse silogismo corretos, formalmente corretos e também considerados válidos. E para vocês treinarem esses silogismos, vai ter aqui uma atividade da página 11, tá certo? A número 1, 2, a número 1 e 2, na verdade, para vocês responderem aí como tarefa, atividade para casa, tá certo? A gente pode fazer aqui essa correção na próxima aula. Então, a aula vai ficar por aqui, a gente fecha esse conteúdo bem extenso, né, por sinal da lógica aristotélica, com essa classificação dos termos, das proposições e dos silogismos. Então, lembrando que alguma dúvida, vocês deixem no chat, que eu estou à disposição para esclarecer, tá certo? Então, tenham todos um ótimo dia e até a próxima aula.